A seguir na Teleli. Território Público. Este programa exibido no canal Teleli é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Pense em um palácio localizado em um ponto privilegiado da Avenida Eduardo Ribeiro, bem atrás aqui, ó, do nosso querido Teatro Amazonas. Aliás, nem a vizinhança com o teatro ofusca a beleza do Palácio da Justiça, esse imponente prédio que foi construído há mais de 100 anos para ser a sede do Poder Judiciário do Estado do Amazonas. Fica por aí, Território Público tá só começando. Seja bem-vindo, Marcos, tudo bem? Bem-vindo, galerinha de casa, tudo bem? Eu tô aqui com o Petruzian, obrigado mais uma vez pela Olá, Marcos, seja receptividade, muito obrigado. Seja bem-vindo ao Território Público. Olá, Petrios, a gente vai querer desbravar todos os espaços desse território público que é o Palácio da Justiça. Tá preparado? Preparado, vamos desbravar então e explorar todo o nosso palácio. Maravilha. Pessoal, nós vamos começar aqui pelo hall do Palácio da Justiça. E o Petrus já vai contar detalhes pra gente de como o convidado, o turista, o amazonense é recebido aqui no hall. Com certeza ele fica encantado com a beleza arquitetônica desse lugar. Fala pra gente um pouco de onde nós estamos, Petrus. Bom, com certeza, gente. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Marcos, então, como você bem falou, a arquitetura do Palácio da Justiça, ela é recheada ou bastante preenchida por esse estilo neoclássico, muito caracterizada por esse renascimento, né, ou essa renascença, digamos assim. Logo, como vocês podem perceber na entrada aqui no nosso hall, as colunas, sim, a grande escadaria, as esculturas no teto, isso tudo também é para trazer ou faz parte, né, desse estilo neoclássico, desse resgate dessa cultura greco-romana, digamos assim, né? Querendo ou não, a nossa justiça é iniciada desde aquele momento, né, da nossa história. Então a gente vai embarcar e navegar por toda essa historicidade do nosso estado, no caso, do Palácio da Justiça. Que tem mais de 100 anos, né, cara? Ele foi construído na época do governo Eduardo Ribeiro, não é isso? Sim. Aliás, localizado nessa avenida privilegiada aqui do Amazonas, que é Eduardo Ribeiro. Como eu falei na abertura, nem a vizinhança com o Teatro Amazonas ofusca a beleza desse lugar, né, cara? Fala um pouco da época da construção. Então, o Palácio da Justiça, ele começa a ser idealizado em 1892 pelo então governador Eduardo Ribeiro, e em 1894 Eduardo Ribeiro inicia a construção do Palácio da Justiça. Por quê? Até aquele momento, Marcos, não havia sede do Poder Judiciário aqui no Amazonas. Então, basicamente, a maior parte dos nossos processos tinham que ir para Belém do Pará, onde eles eram julgados, e depois voltar com as sentenças, né, os resultados. Então dá para perceber que demorava um pouquinho. Opa! Cara, interessantíssimo. Aí ele levou um tempo, a obra foi embargada, até que depois, de fato, surgiu há mais de 100 e poucos anos atrás esse palácio que, desde 1980, é tombado como patrimônio histórico do estado do Amazonas e é aberto à visitação. E é por isso que o Território Público está aqui. Agora, lustres, essa arquitetura maravilhosa que vocês estão vendo aqui, pessoal, logo de entrada, eu tenho certeza que você já vai se encantar com o hall aqui do nosso Palácio da Justiça. Agora eu tô vendo alguns corredores, ó, direita, esquerda, tem várias opções para você visitar. Eu quero que você me guie. Aliás, um segundo andar também. Fala rapidamente sobre esse relógio, cara, que também já é recebido com esse relógio de madeira jacarandá, se eu não me engano? Exatamente, Marcos. Esse relógio, ele é uma das pouquíssimas peças do nosso acervo que se encontra aqui no Palácio da Justiça, que foi produzida no Brasil, tá bom? Caramba! A sua madeira de jacarandá, trazida lá da Bahia. Uau! Tem um estilo que a gente chama de carrilhão suíço. Ele não é bem um relógio de pêndulo,
Ficou mais curioso para saber? O programa é só um aperitivo para que você se interesse e faça uma visita aqui no nosso Palácio da Justiça, no território público do estado do Amazonas. Agora, eu estou vendo aqui o segundo andar, vários corredores, eu quero que você continue essa visita conosco em algum desses espaços. Para onde é que você vai nos levar agora? Bom, vamos começar então lá para cima. Eu acho que é o andar principal da nossa visitação. Pessoal, uma relíquia aqui em minha mão, ó. Decisões do governo de 1855. Caracas, ó, manusear, claro, ó, com muito cuidado. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Você está assistindo um programa no canal Telelir. Aproveite esse intervalo e fique bem informado pelo www.portaltelelir.com.br. A notícia em tempo real. Anuncie a sua marca no portal ou canal Telelir e você vai deixá-la muito mais conhecida. 98457 0169 98457 0169 e seja um parceiro Telelir. Eles são de porcelana? São chineses? Sim. Em 1900, a gente vivíamos na nossa região ainda a Belle Époque. Então, um período mais ou menos de 40 anos. Muitos países estrangeiros viram comercializar a borracha aqui no norte do Brasil. Então, vieram ingleses, franceses e também veio uma comitiva chinesa. E eles trouxeram esses vasos como presentes para estabelecer essa relação comercial. Que maravilha. Aí, pessoal, se interessou mais? É só vir visitar aqui. Agora vamos desbravar o lugar direito deste que foi sede do Poder Judiciário do Estado do Amazonas e hoje é um patrimônio histórico. Excelente programa para você fazer com a sua família. Vamos para lá, Petrius? Vamos. Então vamos embora. Pessoal, bem-vindos ao gabinete de leitura do Palácio da Justiça. Cara, encantador esse lugar. Fantástico, hein? né? Fantástico. Então, antigamente era uma espécie de biblioteca, né, do Palácio da Justiça, onde advogados, promotores, juízes vinham aqui para fazer suas consultas. Então aqui, por exemplo, atrás temos livros desde 1859. Caramba. Então são decretos-leis, anais, direitos comerciais, Código Penal, tudo aqui documentado, né, e arquivado. Caracas. Ô Petrius, esses móveis, caras, eu sou encantado por móveis de época. Eles são originais daquela época do... São originais, desde do início das atividades, quando foram chegando os móveis aqui para não só decorarem a sala, também serem utilizados, né? Inclusive, tem até uma curiosidade, assim, contar pra você que a gente tem mais essa intimidade, né? Bom, não que hoje sejamos gigantes, mas antigamente as pessoas que viviam aqui na nossa região, eles eram um pouco mais baixos. Não brinca? Sério? E é por isso mesmo que as cadeiras e as mesas, né, têm esse tamanho menor, né, numa escala... Caracas, eu não tinha observado isso, olha só, pessoal. Quer dizer que as cadeiras eram mais baixas porque, teoricamente, as pessoas da época eram mais baixas? Exatamente. Caracas. Um grande exemplo disso é o governador Eduardo Ribeiro, né? Ele Qual era a altura dele? Aproximadamente 1,50. Sim. Pequenininho demais. Mas de grande mentalidade. Opa, o que importa é isso. Exatamente. Ele construiu esse palácio revolucionário, um cara genial. Agora, outro detalhe interessante aqui é as máquinas, me corrija se eu estiver errado, Petrius, elas são de datilografia? Sim, exatamente. Eram as máquinas, seriam os MacBooks utilizados na época, né, pelas pessoas aqui do Palácio da Justiça. Geralmente eram utilizados pelos escrivãos para redigir todo o processo que ia acontecer durante os julgamentos. E vamos conhecer daqui a pouco os próximos tribunais, tá? Não se preocupem. Sensacional. Então vamos desbravar mais os espaços aqui do Palácio da Justiça. Vamos sim, com certeza.
Pessoal, uma relíquia aqui em minha mão, ó. Decisões do governo de 1855. Caracas, ó. Manusear, claro, ó, com muito cuidado. Sensacional. Surreal, pessoal. Não quero nem mexer muito, cara. Que é pra não dar uma... Sei lá, vai que eu faço uma besteira aqui. Sejam bem-vindos a mais um espaço aqui do Palácio da Justiça. Petrius, onde nós estamos, cara? Então, nesse momento nós estamos na Sala das Becas. Era um espaço Uau. utilizado pelos juízes para se vestirem para os julgamentos, os tribunais. Então aqui no canto a gente tem alguns modelos, né? Esse daqui é alguns modelos mais atuais, temos outros mais antigos. E aqui uma fotografia, não se engane, gente, não são Papai Noéis, eram os juízes do Amazonas em 1917, tá bom? Caracas, bicho. Coloca essa imagem em tela cheia aí para vocês verem. Olha que interessante. Imagens de quem comandava, digamos assim, o Poder Judiciário. Sim, com naquela certeza. época. Essa daí é uma foto da turma do Superior Tribunal de Justiça do Amazonas, né, naquele momento, em 1917. Caraca, sensacional. Sala das Becas, ó. Até me senti aqui um cara importante. Vou sair daqui e vou, fazer... Aliás, até o final do programa vocês vão conhecer a sala que todo mundo tem vontade, que é a O Tribunal Popular. Tribunal Popular. E vamos também relembrar alguns casos históricos que até hoje, você vindo aqui no Palácio da Justiça, os condutores culturais podem falar para vocês, como o famoso caso Delmo. Sim. O Dária Ramos, eu fiquei sabendo Também. também, né? Tem uma história interessantíssima. Então vamos continuar o nosso passeio aqui pelo Palácio da Justiça. Com Vamos lá, certeza. Petrus. Obrigado. Vamos seguir, gente. Aqui nós estamos na Galeria dos Presidentes e Desembargadores, então temos as fotografias de todos os presidentes e desembargadores do estado do Amazonas. E quando eles tomavam posse, né, vinham trabalhar nesse escritório aqui atrás. A gente vai conhecer agora esse escritório deles. Então bora. Então bora. Então, Marcos, dava pra trabalhar nessa salinha, né? Opa, que mobília legal, né, dessa sala aqui. A mobília ainda é original, vocês podem perceber isso pela palhinha, tá bom, gente? Sim. Essa palhinha que a gente usa nos bancos, ela pode ser feita aqui no Amazonas, né? De fibra de tururi, arumã, tupé. Temos muitas árvores que a gente pode utilizar para fazer essa fibra, né? É resistente à água e também dura um bom tempo. Claro que atualmente é só para exposição. Uau. Agora aquele quadro que tá ali, me chamou muita atenção, cara. Ah, com certeza. Aquele quadro nós temos uma fotografia do ministro Rui Barbosa, então naquele momento a grosso modo ele seria uma espécie de ministro da Fazenda, né, daquele período. Nunca pisou aqui no Amazonas, mas era um símbolo, né, de poder, de demonstração de aliança com o ente federativo na época, né, com a República Brasileira. Então basicamente é isso. O que é aquilo? Ah, perfeito. Esse ovo ele também faz parte daquela comitiva chinesa, tá bom? Ah, legal. Ele é feito de porcelana e tem detalhes em ouro, além de ter sido pintado à mão, tá bom? É bem interessante. E aqui na mesa temos esse outro objeto magnífico, que é um tinteiro de prata, tá bom, gente? Naquela época não havia caneta ou pincéis, grafite, né? Que curioso. Então você botava a tinta aqui nesse recipiente de cristal, pegava uma pena de arara, um gavião, né? Molhava aqui dentro e usava para assinar os decretos, por exemplo, né? Sensacional. Caraca, que tribunal pleno. Lindíssimo, né? É, fala um pouco desse lugar aqui. Então, gente, nós estamos agora nesse pleníssimo tribunal. Perfeito. Tecnicamente, era onde ocorriam os julgamentos de processos, digamos que burocráticos ou administrativos. Uau. A grosso modo, em segunda instância, quando não havia a presença do réu, tá bom? Temos nesse pequeno espaço o que a gente chama de palatório,
onde ficava o advogado ou a advogada de defesa. Sim. Então, chegava aqui, fazia a saudação, né, aquela cordialidade, e fazia a sua sustentação da defesa. Enquanto isso, nós tínhamos na cadeira principal o presidente desembargador e os outros desembargadores que iam debater o processo e julgá-lo, tá bom? Interessante demais. Muito bem. Ô Petrus, agora a gente vai para o Museu do Crime. Para quem não sabe, aqui no Palácio da Justiça também tem esse museu. Inclusive, um dos casos mais famosos que todo mundo conhece é o famoso caso Delmo. Mas antes da gente ir para lá, a gente pode falar um pouco sobre alguns objetos que a Polícia Federal, não é isso? A polícia daqui do nosso estado, no caso... A polícia aqui do estado, sim. Ela teve algumas apreensões, né, e decidiu doar esses objetos para fazer parte do nosso Museu do Crime. Então aqui a gente tem uma duplicadora de DVD, muito responsável pelos crimes de pirataria, né, DVD pirata e tudo mais, CDs também. Aqui uma máquina de caça-níquel, que apresenta crimes de jogos de azar, que é ilegal no nosso país. E aqui na estante a gente vai ter também algumas atas processuais, máscaras também, uma motosserra que apresenta crimes ambientais, tá bom? E algumas armas antigas. Agora, aqui dentro do Museu do Crime, no Palácio da Justiça, a gente vai relembrar um pouquinho desse caso que literalmente chocou toda a população manauara há muitos anos atrás. Petrus, relembra pra gente um pouquinho do caso Delmo. Sim, esse é um dos casos mais famosos do nosso sistema judiciário aqui no Amazonas. O Delmo, ele era esse jovem, um estudante, e em 1952 ele queria pular o carnaval. Nessa questão do carnaval, ele pediu o dinheiro do pai dele emprestado. O pai dele não deu esse empréstimo, né? Não concedeu esse empréstimo, e Delmo se juntou com 2 amigos e decidiram assaltar a serraria do seu próprio pai. Nesse assalto, não deu muito certo, o Delmo ele acabou agredindo o segurança e roubou a pistola do segurança, e na fuga, durante a fuga, o Delmo ele acaba cometendo um assassinato do chofé José de Honório. Tempos depois, isso gera um grande remorso em toda a classe dos chofés de Manaus. Para quem não conhece, tá bom, gente? O chofé ele era uma espécie de taxista, digamos assim. Então, após isso, toda a classe se mobiliza para pressionar o Poder Judiciário e meses depois o Delmo ele acaba confessando seu crime. Porém, ele não delata os seus companheiros, a ponto de ele dar uma série de depoimentos contraditórios. Isso gera até algumas dúvidas no Poder Judiciário. Aqui a gente tem alguns recortes do jornal da época, né? Fotos dos julgamentos. Deixa eu só pegar a manchete aqui. Tá. Primeiro, o Delmo ele afirma, né, que matou para roubar. Ele omite boa parte dessa história. E tempo depois, a justiça ela começa a suspeitar, teriam sido 3 os assassinos do chofé José Honório, entendeu? Então, diante de toda essa suspeita, o Delmo ele é internado no Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Lá ele recebeu o soro da verdade, como vocês podem ver nas imagens aqui. E após o soro da verdade, o Delmo ele acaba confessando seu crime e entregando seus companheiros. Após essa confissão, ele é posto à ambulância e ele retornaria à penitenciária onde seria detido. Porém, no meio do caminho, a ambulância ela é parada por cerca de 60 pessoas. Caramba. E ocorre o linchamento do Delmo. Então, há um linchamento em praça pública, tá a manchete do jornal aqui, ó, do linche no Amazonas. E, basicamente, das 60 pessoas, 27 foram julgadas no Tribunal do Júri, aqui ao lado, que eu vou já mostrar para vocês. Vamos já lá. Então, tem todo um desenrolar dessa história. 17 foram condenados, alguns foram inocentados. E, basicamente, foi um ato de justiça das próprias mãos. Caracas. E chocou muito Manaus naquele momento, porque até então, em 1952, nós tínhamos, por volta, né, aproximadamente 300 mil habitantes. Então, ainda éramos uma cidade pequena naquele período. Entendi. Agora você tocou num assunto interessante, que é o caso Delmo. Teve também outros casos aqui em Manaus, como o da Área Ramos. Foi julgado aqui também o caso dela? Sim. E falando em julgamento, saindo um pouco desse momento de tensão aqui do nosso programa, a gente vai conhecer agora o Tribunal do Júri, onde nós vamos fazer umas encenações, relembrar um pouco mais dos casos que foram debatidos lá. E claro, sempre eu faço esse adendo aqui no programa no decorrer da nossa visita, sobre casos paranormais que de alguma forma meio que permeiam nesses espaços
antigos. Com Você tem alguma certeza. história para contar desse aqui? Mas daqui a pouquinho. Tudo bem. Daqui a pouquinho, porque agora a gente vai lá pro Tribunal do Júri. Simbora. Vamos. Ainda hoje no Território Público tem a Magda Loiana fazendo mais uma surpresa pra gente. O que será que ela tá aprontando, hein? Isso e muito mais você acompanha daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Não sai daí. Você está assistindo um programa no canal Telelir. Aproveite esse intervalo e fique bem informado pelo www.portaltelelir.com.br. A notícia em tempo real. Anuncie a sua marca no portal ou canal Telelir e você vai deixá-la muito mais conhecida. 98457 0169 98457 0169 e seja um parceiro Telelir. Muito bem. Eu declaro vocês culpados se vocês perderem o Território Público toda sexta-feira às 19h30 na TV Cidade e também em todas as plataformas digitais. E claro, declaro vocês culpados também se vocês não se inscreverem em nosso canal do YouTube. Olha só, pessoal, que honra e privilégio para mim estar sentado aqui onde grandes, renomados juízes sentaram aqui e julgaram diversos casos que chocaram, abalaram a cidade de Manaus, como o Petros comentou com a gente ali ao lado, o caso Delmo, e também o famoso chamado Área Ramos, que ele vai já comentar pra gente um pouquinho sobre esse caso. Todos, pessoal, vocês estão vendo imagens de apoio, foram julgados aqui. Enfim, quantos momentos de tensão não vivenciaram aqui? E eu fiquei sabendo também, ó, chega aí, que tem uma cela aqui ao lado, e nós vamos mostrar ela daqui a pouquinho para vocês. Isso tudo com exclusividade. Lembrando que se você se interessar e querer vir visitar o Palácio da Justiça, vocês não podem estar fazendo o que eu estou fazendo. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu fui liberado pelo pessoal da direção, só para fazer essa encenação para o nosso programa. Agora, vamos voltar a encontrar com o Petros, que ele tem altas histórias para contar para a gente desse espaço aqui, que é o Tribunal Popular. Vamos embora. Que legal isso aqui, bicho. Aqui era o que exatamente, Petros? Então, aqui a gente costuma brincar e falar que nesse espaço ficavam os curiosos. E era aberto ao público? Sim, também. Na época, para os casos... eles iam a júri popular, o público podia visitar. Com certeza, exatamente. Então, ficava parentes da vítima, parentes do réu, jornalistas, outros advogados, todo mundo que tivesse interesse e quem estivesse passando na rua. Então, qualquer transeunte, por sermos aqui nesse espaço no Tribunal Popular, o transeunte ele poderia entrar aqui no tribunal, sentar no seu lugar. Claro, não interromper, ficar calado, pois senão, né, o juiz ele pode te dar uma multa muito alta ou voz de prisão e assim por diante. Muito interessante você pontuar esta situação. Agora, eu comentei ali, eu estava sentado na cadeira master aqui do juiz. Até comentei, cara, quantos juízes não passaram por lá, não sentaram? Diversos. E comentei sobre um caso que também foi julgado aqui, que foi o da Área Ramos. Sim. Né? Nós já falamos do caso Delmo, mas tem também o da Área Ramos. Relembra rapidamente um pouquinho do caso dela que foi julgado aqui, ô Petros? Então, o caso da Área Ramos, ela ainda é bem famosa, né? Se eu não me engano, há o mausoléu ainda no cemitério de São Sebastião. Sim. A moça com o violino. Sim. Então, há várias hipóteses. Realmente, a gente trabalha agora com hipóteses, tá bom? Porque o caso é muito antigo. Então, há essa suspeita de que ela teria sido assassinada, foi alvejada a tiros por um namorado ciumento, ou então, alguns dizem que ela tinha 2 namorados, né? E que um deles, por ciúme, né, acabou atirando na moça. Há algumas versões que falam que o tiro foi acidental, que esse namorado ele estava fantasiado com uma roupa de caçador, né, que teria acidentalmente disparado a arma. Então, dessas várias hipóteses, né, que fizeram esse grande caso ter esse rebuliço todo na nossa cidade. Tudo isso numa época de carnaval. Exatamente. Se eu não me engano, numa terça-feira gorda de carnaval. Exatamente. Tanto o caso Delmo,
que o assassino Foi numa época de carnaval Foi também? numa época de carnaval, 1952, e o caso da Área Ramos, um pouco mais anterior, também numa época de carnaval. Interessante. Por isso, né, dos namorados, né, estarem usando as fantasias, no caso. Curioso, hein? Muito bem. Petros, eu quero agradecer a tua participação no nosso programa de hoje. Foi sensacional essa visita, conhecer um pouco mais desse território público que você que está em casa pode vir visitar com seus amigos, a sua família e ficar inteirado do que aconteceu aqui até meados dos anos 80, Sim. quando todo mundo saiu daqui, foi para o Fórum Enoque Reis, não é isso? E aqui se tornou um patrimônio histórico, cultural da nossa cidade. Vale a pena você vir fazer a sua visita aqui no Palácio da Justiça. E como é que faz? A galera que está em casa, assistiu o programa, está interessada em vir aqui, como é que faz? Então, pessoal, nós estaremos esperando vocês de terças a sábados, das 9 da manhã até as 17 horas da tarde, tá bom? Você não precisa pagar, a entrada é gratuita. Muito bem. Foi muito bom tua Muito participação, obrigado, tá? Marcos. Valeu mesmo. Até a próxima. A gente fica por aqui, mas é claro, a gente vai ficar com imagens desse lugar espetacular. Estamos aqui no Palácio da Justiça. Vamos revisitar algumas memórias desse lugar, que me traz boas lembranças. E é assim que a gente começa. Hoje é um dia muito especial para mim e foi uma surpresa muito grande ter que começar esse programa de uma maneira diferente, né? E aí a gente está com um violãozinho aqui, que eu também não toco. E aí o que eu vou fazer? Pegar uma peça com o nosso apresentador. Vou chamar ele aqui. Marcos Corais, vem aqui. Como a gente está sem músico, Marcos vai assumir o posto aqui. A gente vai intencionar, minha gente, que aqui nós temos real pra mim, a gente tem um músico da orquestra de violões. Você tá entendendo? Isso é sério, mãe? Ai, gente. Solta o acorde aí, Marcos Corais. Porto de lenha, tu nunca serás Liverpool. Com uma cara sardenta e olhos azuis. Porto de lenha, tu nunca serás Liverpool. Com uma cara sardenta e olhos azuis. Um quarto de flauta do Alto Rio Negro para cada sambista, paraquedista que sonha o sucesso, sucesso sulista em cada navio, em cada cruzeiro das quadrilhas de turista. E assim, eu encerro a minha participação aqui no Território Público. Eu espero que você tenha gostado desse programa. Foi muito divertido para mim. E agora, mais uma vez, passo a bola para o meu amigo Marcos Corais. De coração, eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Na próxima semana estaremos em mais um Território Público, desbravando tudo o que é cultural aqui no estado do Amazonas. Obrigado pela sua companhia, nos siga nas redes sociais e até semana que vem. Tchau!